Hello, how are you? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aqui uma explicação rápida sobre o uso aqui do will ou going to, né? Claro que a gente vai focar mais no going to, que é uma estrutura para a gente utilizar para planos futuros, né? Algo assim mais de imediato. Então, quando a gente quer assim transformar uma estrutura, uma frase ou falar algo que seja no futuro, que estrutura podemos nos apoiar? Nós podemos apoiar para utilizar o will ou going to. Só que vai ter contexto diferente, né? Então a gente pode utilizar uma para falar algo assim que é mais imediato, algo que está mais planejado de acontecer, ou, ou uma outra estrutura para utilizar algo assim mais assim de previsões, né? Que a gente ainda não tem uma certeza de quando vai acontecer, mas também está relacionado ao futuro, né? Então vamos lá. Então, começando aqui com going to, né, que é uma estrutura que a gente vai utilizar como apoio o verb to be, né? Então, é um going to que diga uma ação no futuro. Então, utilizamos então para falar de eventos, né, que temos certeza que vai acontecer no futuro imediato, né? Então, para eventos, coisas que realmente vai acontecer, que é algo assim evidente, né, que tem assim claras evidências para expressar, então quando queremos assim expressar planos e intenções com grandes chances de acontecer, a gente vai utilizar o going to, ok? Então a gente vai se apoiar então com o verbo to be conjugado, precedido com going to, mais o verbo no infinitivo, né? Então vamos lá. Então temos aqui a estrutura, como você já sabe, né? Sempre a gente vai utilizar então, o verbo to be de acordo com o sujeito, não o pronome das pessoas. Então temos aqui o personal pronouns de acordo então com o verbo to be flexionado, né? Lembrando que sempre no verbo to be no presente sempre vai ter essas três formas flexionadas, como am, are ou is, de acordo aqui com os pronomes. Então vai ser pronome pessoal, a pessoa, mais o verbo to be, mais o que vai dar então a ideia de mais o going to, né, para dar essa ideia de futuro, né? Sempre vai estar então o verbo to be conjugado, precedido de going to e mais o verbo, né? Então vamos lá. Aqui temos aqui no quadro também tem a forma contraída, que você já sabe, que é a forma abreviada. Aqui temos um exemplo com o verbo aqui, travel, né? Então temos aqui as pessoas, mais o verbo to be de acordo com o pronome, mais o going to e o verbo. Então a gente sempre vai ter que utilizar então um verbo assim, principal para a gente flexionar, para dar uma ideia de futuro, né? Então travel, viagem. Então, como antes é precedido por going to, então tem a estrutura do verbo to be mais a pessoa. Então, a ideia de viagem, né? Que a pessoa está se planejando o quê? Para viajar. Então, é o futuro mais o verbo principal. Aqui no quadro 2. Também, pessoal, não é a forma. A gente pode utilizar going to ou gonna, né? Que é a forma junta, abreviada. Claro que não é uma forma assim, uma forma certa de ser utilizada, né? Quando for algo assim mais acadêmico, a gente tem que utilizar o going to. Mas sempre a gente vai encontrar em letras de músicas, em conversas mais assim atuais, mais assim entre amigos, algo mais em comum, a gente vai utilizar sempre mais o gonna mesmo do que o going to. Então vamos lá? Então, I'm going to travel. Então temos aqui o sujeito, mais o verbo to be aqui, que está flexionado junto, né? Que é aqui. Então, eu, mais o going to para dar ideia de futuro e o travel, né? Então, going to, mais o verbo principal aqui, que é o travel.
Então, no sentido que eu vou viajar para Porto Seguro amanhã. Então ele tá o quê? Utilizando então a estrutura do going to, porque é algo assim que é mais convicto, que realmente vai acontecer. Não é uma previsão, é algo mais planejado, né? De que vai acontecer no futuro bem imediato, é uma certeza, um evento que realmente vai acontecer, né? Então por isso ele diz, eu vou viajar amanhã, eu vou viajar para Porto Seguro, né? Ainda temos aqui mais o tomorrow, né? Para ainda confirmar, né? Então amanhã, né? In 2 weeks, em 2 semanas, my class are going to finish. Então minha turma ou minhas aulas o que vão finalizar, vão terminar. Então em 2 semanas minhas aulas vão terminar. Billy is gonna take the bus. Aqui então utilizamos aqui no exemplo o gonna, né? Que é esse aqui, né? Que é a forma contraída do going to, que é o going mais o to junto, né? Então going to separado ou eu posso usar o gonna. Então Billy is gonna take the bus. Então Billy vai tomar o ônibus, né? Que ele vai pegar o ônibus. My friends, meus amigos, are gonna leave now. Meus amigos vão ir embora, tá? Então, sempre quando a gente quer utilizar algo assim mais de imediato, certeza, a gente vai sempre utilizar o gonna to, o going to, né? Que é que é algo assim mais premeditado, que realmente há evidências claras sobre isso, que realmente vai acontecer, expressar planos e intenções. Ao contrário do will, né? Que a gente tem assim, que desejo, uma previsão que é algo que vai acontecer no futuro, mas a gente ainda não tem uma certeza. Também temos a estrutura, né? Com going to na negativa, quando é algo assim que a gente vai negar que não vai acontecer no futuro, a gente vai utilizar o not, né? Então a gente vai utilizar então na negativa o verbo to be, né? Como você já sabe, utilizar o verbo to be no presente. Então, tanto para am, is, are, mais o not, né? Então, depois desses verbos, a gente adiciona o not, que é a forma negativa. Então, temos aqui a estrutura. Então, pessoa mais o verbo to be. Então, o verbo to be sempre vai ser flexionado com am, are ou is, de acordo com os pronomes. Só relembrando aqui, com I vai ser o verbo to be flexionado com am. You, are, he, she, it, que é o terceira pessoa do singular, a gente sempre vai utilizar o is. E o we, you, they, que é no plural, a gente vai utilizar o are. Então, após esses verbos, na negativa, a gente adiciona o not. Mais o futuro, que é o going to, ou gonna, que é a forma separada, que é a forma contraída, mais o verbo principal. O verbo principal, nesse caso aqui, é o travel. Então, no sentido que, se eu utilizar uma das pessoas aqui, você não vai viajar. Então, vai ser you are not going to travel. Ou you are not gonna travel. Vai depender do uso. Posso utilizar o going ou gonna. Se eu fosse no sentido, eles não vão viajar amanhã. Então vai ser they are not gonna travel. Ela não vai viajar. She is not gonna travel. Nós não vamos viajar. We are not going travel. Certo, pessoal? Então, sempre dessa forma. Então, temos aqui nos exemplos. Guns N' Roses band is not going to play in Rio de Janeiro. Então, a banda Guns N' Roses não vai tocar no Rio de Janeiro. I'm not gonna see doctor today. Então, eu não vou ver o médico hoje, né? Eu não vou ao médico hoje. Então, I'm gonna see the doctor today. E a estrutura das sentenças interrogativas, né? Então, a gente sempre pode utilizar então o going to para afirmativa, negativa e interrogativa. Como você já sabe utilizar essas três formas com o verbo to be,
não vai ter problema. Então, sempre que a gente vai utilizar, então, o verbo to be conjugado com os respectivos pronomes, quais seriam os respectivos pronomes aqui, né? No início da frase, em seguida, o pronome, mais o going to, o pronome o sujeito. Então, se eu for aproveitar aqui o exemplo do Guns N' Roses. Então, eu vou pegar então o verbo to be, né? Então, is e vai lá na frente. Então, vai ser is Guns N' Roses Band going to play in Rio de Janeiro? A banda Guns N' Roses vai tocar no Rio de Janeiro? Se eu for pegar aqui um outro exemplo aqui com I'm not gonna, né? Então eu vou utilizar então o verbo to be, am, e colocar ele no início da frase. Então vai ficar aqui, né? Am I gonna see the doctor today? Eu vou ao médico hoje? Então essa é a estrutura para fazer perguntas, sempre utilizando o próprio verbo to be no início da frase. Aí o will ou going to, né? Para a gente saber mais assim das diferenças mesmo, assim, para ficar assim de uma forma que vocês saibam a diferença, né? Para não confundir. Então, assim, ambas as formas podem ter um sentido parecido em língua inglesa, né? De indicar o que? O tempo no futuro. Mas a gente sempre vai utilizar de maneira diferente, né? Então, agora vamos falar um pouco sobre o will. Então, o will a gente vai utilizar então para planos futuros, tomar decisões espontâneas, né? Quando fazemos isso, devemos utilizar o verbo will. Quando a gente vai então tomar decisões assim de forma espontânea, né, algo planejado, ou que a gente ainda não tem nada assim para algo planejado, a gente toma decisões assim de uma hora para outra, a gente vai utilizar o will. Por exemplo, do you want to travel in July? Do you want to travel in July? Você quer viajar em julho? Como não é algo planejado, que é algo assim espontâneo, então a gente utiliza o tempo verbal will. A pessoa responde, why not? I'm going with you to London. Por que não? Eu irei com você para Londres. Então, para predições, né, podemos utilizar tanto will quanto going to, mas em contextos diferentes. O uso do will, sobretudo, quando há a presença dos verbos think, de pensar, e hope, de esperança, né? Palavras que demonstram que incertezas tais como perhaps, probably, alguns exemplos aqui, né? I think that the oil price will decrease very soon. Eu penso que o preço do combustível vai diminuir muito em breve. Então, algo assim que a gente não tem uma certeza, que demonstra certeza, principalmente com o uso do verbo think, de achar, de pensar, e perhaps, talvez, a gente sempre vai utilizar o will. Perhaps they will be here for dinner. Talvez eles estarão aqui para o jantar. She probably won't win the game. Ela provavelmente não ganhará o jogo. Então aqui o won't é o will mais o not. E a forma contraída, abreviada, junta, né? Fica won't. Quando fazemos promessa, talvez devemos utilizar o will, como podemos observar no seguinte exemplo, né? Promessas é algo assim que é difícil de ser cumprido também, né? Mas ainda é promessa. Então, she will study for the next exam. Ela estudará para o próximo exame. Então, vamos ver aqui sobre um pouco sobre o the future com will, né? Que é o verbo auxiliar, seguido de um verbo na sua forma base. Então, will é um auxiliar, mais o verbo seguido seguido de uma forma de um verbo na sua forma base, né? Então temos aqui a estrutura. Pode ser I will, que pode ser dessa forma aqui, né? Will, ou
assim, que é a forma contraída. Posso utilizar uma dessas duas. Então, I will ou I will. You will ou will. E assim por diante. Então, você só observar aqui no quadro. A negativa, acrescentar um not após o auxiliar will, ou assim, won't, que é junto, né? Will mais not fica I won't. You will not, you won't. He is not, he, he will not, he won't. Dessa forma. He will not, we will not ou we won't. Ok? Então posso utilizar will not, que é auxiliar will mais o not, ou junto, né? Que é o will mais o not, fica won't. Mais o verbo na sua base infinitiva, né? Travel. Sem o, mais o verbo sem o to, né? O verbo principal. Só revisando para vocês nunca esquecerem, né? Então, para predições, quando estamos incertos, a gente utiliza o will, né? Quando a gente não tem uma certeza, é algo incerto, a gente utiliza o will. Agora, se tem uma forte evidência, a gente vai utilizar o going to, né? Aí depois vocês vão vendo aqui para vocês estarem aperfeiçoando mais aqui a estrutura do auxiliar will mais not, ou do will, ou o uso do going to. As duas formas para a gente utilizar no futuro. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, só está me chamando. Bye, bye.